Bom dia àqueles que nos acompanham também via internet. E nós vamos, primeiramente, agradecendo por estarmos aqui mais um domingo, onde nós vamos, com o intuito do aprendizado, tornar o nosso caminhar, a nossa caminhada mais suave, mais tranquila, mas sempre dentro daquilo que nós vamos aprendendo nas pautas do Evangelho de Jesus. Né? A Casa do Caminho Santana está, mais uma vez, divulgando e contando com aqueles que ainda não conhecem, ou quem já conhecem, que repitam a dose da nossa viagem anual, lá para Minas, né? A viagem para Sacramento, Araxá. E quem quiser maiores informações sobre a viagem, é só procurar o dirigente do dia. Os horários, os dirigentes e os dias de trabalho, nós temos afixado lá no quadro, na varanda. Então, é só procurar e quem se interessar terá todas as informações referentes ao assunto. E outra coisa, gente, a nossa cesta básica, no momento, está precisando de arroz, óleo, feijão e café. Nós agradecemos imensamente a todos aqueles que têm colaborado conosco, que, às vezes, o coração fala alto nessa ajuda, mas, perante a experiência, a prática, não calculam o tamanho da ajuda que é. Né? E sempre ocorre, de um mês ou outro, nós termos algum componente da cesta, algum alimento que está defasado em relação aos outros. Então, é por isso que constantemente nós fazemos essa divulgação. Então, no momento, são esses 4 itens, dando mais ênfase ao arroz, principalmente o arroz. Certo? Então, vamos, gente, vamos fechando os nossos olhos, deixando que aquela imagem de Jesus, neste momento, preencha todo o nosso pensamento. Mestre de amor e bondade, quando adentramos a esta sala, sentimos o acolhimento dos teus braços calorosos, dos amigos da espiritualidade que aqui permanecem, higienizando esta sala, para que, quando nela adentrarmos, possamos sentir a diferença de tudo aquilo que corre lá fora. E assim, nós vamos fazer jus a tudo isso que recebemos quando aqui adentramos. Vamos deixando que a espiritualidade invada os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos deixando que o nosso íntimo se aclare para que possamos assimilar todo o aprendizado, todas as bênçãos, todas as vibrações que aqui captamos. E é assim, Deus de infinita bondade, Pai maior, que nós vamos dando início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. E agora nós vamos recebendo a Fabiana, que vai fazer a palestra para nós. Fabiana, seja bem-vinda. Seja feliz. Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos internautas. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. O tema de hoje tem como título Na Tempestade.
retirado do livro Socorro e Solução, de José Carlos de Luca. Esse tema, José Carlos de Luca, se inspirou numa passagem da vida de Jesus no nosso plano terrestre. Uma passagem que dizia mais ou menos assim: após o fenômeno da multiplicação dos pães, Jesus insiste para que seus discípulos entrem no barco e vá ao encontro adiante dele logo em seguida, enquanto ele se despedia da multidão. Ao se despedir daquela multidão, Jesus vai até o monte e se coloca a orar. Já era noite, já havia anoitecido, e o barco dos discípulos já estavam a uma distância muito considerável de onde estava Jesus. Durante a madrugada, Jesus vai ao encontro de seus amigos no lago da Galileia, andando pelas águas. Ao avistar Jesus, os discípulos se apavoram, pensando que aquilo era um fantasma, e começam a gritar de medo. Então Jesus diz a eles: coragem, não tenham medo, sou eu. Nesse momento, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao seu encontro andando sobre as águas. Então Jesus lhe responde: venha. Pedro então saiu do barco, foi ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Mas, ao reparar no vento, Pedro se apavora e tem medo, e começa a afundar. Então ele grita: Mestre, ajude-me. Jesus, então, estendeu as mãos a Pedro. Ele disse: homem de pouca fé, por que teve medo? Ao retornar ao barco, aqueles que estavam no barco falou para Jesus: tu és o verdadeiro Filho de Deus. Por que José Carlos de Luca traz para nós essa passagem? Para nós falarmos sobre coragem, sobre medo, sobre fé. Quando Jesus pronunciou essa frase, no momento em que seus discípulos enfrentavam uma grande tempestade no Lago da Galileia, ele esperava que seus discípulos pudessem confiar um pouco mais, né? Confiar na coragem, na fé, confiar no potencial que cada um deles tinha para enfrentar os obstáculos que eles poderiam vir a ter futuramente. José Carlos de Luca traz uma reflexão muito interessante para nós, que ele diz assim: Jesus apareceu no momento mais crítico que seus discípulos estavam passando pela dificuldade, no ápice da dificuldade, quando o barco estava para virar. E assim acontece conosco. Jesus aparece nos momentos mais críticos da nossa vida. Mas será que nós reconhecemos a presença amiga de Jesus? Ou nós fazemos como os discípulos fizeram naquele momento, não o reconhecer? O que será que nós fazemos? Porque normalmente nós nos sentimos sozinhos no momento das nossas dificuldades, das nossas tempestades, alegando que Deus nos abandonou ou que Jesus não está ao nosso lado. Mas são nesses momentos em que Jesus aparece em nossa vida. Então, José Carlos de Luca vem nos trazer, né, essa mensagem de coragem. Mas para nós falarmos de coragem e entender um pouco como é que nós desenvolvemos a coragem na nossa vida, eu quero falar um pouco sobre medo. Medo é uma palavra que nos assusta. Não é um assunto que nós costumamos falar, costumamos discutir,
costumamos pensar sobre. Mas o medo, ele pode causar uma série de transtornos e de prejuízos na nossa vida. Joana de Ângeles, no livro Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, ela classifica o medo em 3 naturezas. O de natureza física, o de natureza psíquica e o de natureza moral. O de natureza física é aquele medo que, quando exacerbado, quem responde é o nosso corpo, é o nosso organismo. Então, ele pode nos causar uma série de reações ruins. Então, dores de cabeça terríveis, tensões musculares, dores generalizadas. Quando nós nos paralisamos diante de algumas dificuldades, não conseguimos enfrentá-las, então o corpo acaba respondendo diante desse sentimento, dessa sensação de medo. O medo de natureza moral, ele é mais profundo, porque ele atinge os nossos valores e as nossas crenças. Então, quando nós somos afetados por algum valor que nós temos muito forte em nós, o medo ele pode também se tornar algo tão exacerbado que faz com que nós paralisamos diante da vida, paralisemos diante de resolver as nossas questões. Então, se eu tenho um valor muito forte de justiça, por exemplo, e alguém nos comete ou comete com outro uma injustiça tão grande a ponto de ficarmos tão indignados, mas não procurar pensar na situação, vai gerar um sentimento de medo muito grande. E esse sentimento de medo pode trazer a paralisação da ação. Então, eu paro diante da vida. Eu não vou mais lutar pelo outro, eu não vou mais lutar por mim, eu não vou procurar um senso de justiça, porque o medo é tão grande que vai me paralisar diante dessas situações. E Joana de Ângeles diz que quando esses medos acontecem, naturalmente, o medo de natureza psíquica, ele aparece porque ele vai causar em nós alguns desajustes e alguns desequilíbrios emocionais. Então, nós podemos desenvolver a depressão, nós podemos adquirir o medo de amar, nós vamos ficar com medo de lidar com as pessoas, nós teremos medo até de fazer coisas corriqueiras, trabalhar, estudar, viver em sociedade ou interagir com o outro dentro da sua própria casa. Veja, quantas dificuldades o medo, ou quantos prejuízos o medo pode nos causar. Mas ela também traz que o medo bem direcionado, ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Porque diante das nossas, de algumas situações que nós passamos pela vida, o medo é importante. E esse medo ele é canalizado no sentido de que eu vou pensar diante de algumas situações de perigo, por exemplo. Então, eu não vou fazer determinada coisa porque eu posso me prejudicar fisicamente, eu posso me prejudicar diante das minhas relações sociais. Então, o medo ele pode ser um sinal de alerta. Ele também pode nos ajudar. Aliás, José Carlos de Luca vem nos alertar que ele tem medo das pessoas que não sentem medo. Porque as pessoas que não sentem medo, elas podem agir por impulso. Elas não pensam antes de realizar alguma determinada ação. Então, eu quis trazer um pouco sobre essa questão do medo,
para nós pensarmos que o nosso barco da vida, a nossa vida, se nós enfrentarmos os problemas, o barco não vai virar. Porque problemas, obstáculos, conflitos fazem parte do mundo em que nós vivemos. Nós precisamos encará-los, isso sim. Porque nós somos o senhor dos problemas e não o servo deles. Veja, o senhor dos problemas e não o servo deles. Por que será o senhor dos problemas? Porque Jesus diz que nós somos deuses, que nós temos capacidades de resolvê-los. Inclusive, Emmanuel diz no livro Pão Nosso, em um dos capítulos, que problemas, resolva-os, porque logo virão outros. Então, é melhor não deixar acumular, não é mesmo? Para ilustrar um pouco essa situação do medo e trazer uma roupagem para o nosso tema, que tem a ver com coragem e fé, eu quero ler para vocês uma história muito interessante de Alexandre, o Grande, que diz assim: a confiança de Dario aumentou ainda mais quando se convenceu de que era por covardia que Alexandre se demorava na Sicília. Mas o que detinha Alexandre naquele lugar era uma doença, que uns atribuíam ao seu cansaço, outros atribuíam um banho tomado no rio Sinos, cujas águas eram muito geladas. Os médicos, persuadidos de que o mal estava acima de todos os remédios e que não ousavam ministrar-lhes nenhum socorro, com medo de provocar, se não conseguisse curá-lo, a sua morte, e assim o ressentimento dos macedônios. Só Filipe, o acarnaniano, venceu esse receio. Vendo o rei em perigo extremo, contando com a amizade que Alexandre tinha por ele, e considerando ainda a vergonha porque passaria se não se expusesse ao perigo para salvar aquela vida ameaçada, experimentando para salvá-la os últimos remédios e arriscando tudo, propor-lhes, então, um tratamento e convenceu-o de que devia confiar, se é que desejava tanto a sua cura e ficar em condições de continuar a guerra. Nessa ocasião, Alexandre recebera uma carta de Parmenion, que lhe enviara do campo, avisando-o de que deveria pôr-lhe em guarda contra Filipe. Dizia a carta que Filipe, seduzidos pelos ricos presentes de Dario e pela promessa de se casar com a sua filha, comprometera-se a provocar a morte de Alexandre. O rei leu a carta e, sem a mostrar a nenhum dos seus amigos, guardou-a debaixo do travesseiro. No momento oportuno, quando Filipe, acompanhado pelos médicos, entrou no quarto, com o remédio que trazia numa taça, Alexandre deu-lhe com uma das mãos a carta de Parmenion, e com a outra mão tomou a taça, engoliu o remédio de um só gole, sem deixar transparecer nenhuma suspeita. Enquanto ele bebia a taça com o remédio, ele entregara a carta para Filipe. A taça, com o remédio, ele entregara a carta para Filipe. Foi admirável o espetáculo, uma cena deveras teatral, ver os dois homens, um lendo, outro bebendo. Depois de se olharem mais um para o outro de maneira bem diferente, Alexandre, com o rosto risonho e satisfeito, atestava a seu médico a confiança que nutria nele. E Filipe indignava-se contra a calúnia, ora chamando os deuses para provar a sua inocência, ora com as mãos levantadas para o céu, jogando-se sobre a cama de Alexandre, exortando-o a ter a esperança e deixar-se guiar por ele sem receio.
O remédio, provocando uma forte reação, começou produzindo-lhe um grande abatimento no corpo de Alexandre, tirando-lhe e reprimindo-lhe, por assim dizer, todo o vigor nas fontes da vida. E isto a ponto de Alexandre desmaiar, sem mais voz e apenas com o resto de pulso e de sensibilidade. Mas os socorros de Filipe fizeram-no logo recuperar as forças e aparecer aos macedônios, cuja inquietação e pavor só cessaram com o retorno do rei. Então, veja que história linda de coragem, de superação do medo. Vocês acham que Alexandre não ficou com medo? Com certeza, não é? Recebeu uma carta dessa, dizendo que seu médico estava ao seu encontro, indo ao seu encontro para lhe provocar a morte, mas a confiança que ele tinha nessa pessoa, nesse amigo, e na fé que ele possuía de que ele ia se curar daquela doença, o fez a enfrentar o medo. Então, a Joana de Ângeles nos diz que ter medo não significa que nós não vamos enfrentar as situações difíceis da nossa vida. Ter medo não significa que nós vamos enfrentar os problemas. Nós devemos enfrentá-los, sim, mesmo com medo. Porque o medo faz parte do ser humano, é inerente ao ser humano, como já falei anteriormente, que o medo ele é importante para o nosso instinto de sobrevivência. E aqui ele traz assim, que devemos ter a coragem de enfrentar as situações e não colocar o foco no problema, mas sim na solução. Porque nós somos a solução, não somos o problema. O problema é externo a nós. Jesus, ele vem nos colocar que os seus discípulos, eles eram inseguros e medrosos. Até esse momento, eles haviam passado por muitas situações junto a Jesus, mas eles não haviam ainda passado por uma situação de uma iminência de um perigo tão grande. E por que será que Jesus fez com que seus discípulos passassem por essa situação de perigo? Por que será? Para testar a fé. Exatamente. Para testar a fé, para desenvolver neles a coragem. Porque dali por diante as dificuldades só aumentariam. Os obstáculos só aumentariam. E ele precisava que seus discípulos pudessem desenvolver essa coragem e essa fé. É a mesma coisa conosco. Deus nos coloca os problemas e os obstáculos para desenvolvermos em nós as habilidades e os potenciais que Ele nos deu no momento da nossa criação. Olha que interessante. Porque sedes perfeitos. E como seremos perfeitos? Nos burilando, nos aprimorando, nos aperfeiçoando dentro do nosso maior código de conduta, que é o nosso Evangelho. E nada melhor do que enfrentar os desafios que a vida nos coloca. Nada melhor do que enfrentar os nossos problemas. Porque muitos temporais nós vamos encontrar na nossa vida. Muitas tempestades a gente ainda vai passar. Pessoais, coletivas. Por isso nós precisamos nos fortalecer
para conseguirmos enfrentar estas dificuldades. Então, José Carlos de Luca vem nos dizer que coragem é a resistência ao medo, é o domínio do medo e não a ausência do medo, como nós colocamos. E ele diz também que, quando as tempestades chegarem, quando as chuvas de problemas começarem a cair sobre as nossas cabeças, não é para nós pensarmos no volume de água que está vindo, mas sim nas soluções que nós podemos ter diante dessas situações. E quando estiver muito forte essas chuvas, essas tempestades, é acreditar que nós temos um potencial dentro de nós para resolver. Nós costumamos ouvir de que a resposta está sempre dentro de nós. Eu acredito nisso. Principalmente porque, se Deus está em nós, logo Jesus está em nós. E se Jesus está em nós, o seu evangelho também está. Ao longo da evolução da humanidade, nós fomos carregando esse código de conduta dentro de nós, porque nós temos o potencial. Então, as respostas estão sim. Se nós pararmos para refletir diante das situações da vida, pararmos para refletir sobre determinado momento, com certeza nós vamos encontrar a resposta. Eu tenho uma amiga que diz que durma, porque o travesseiro é o nosso melhor conselheiro. Nada como uma noite bem dormida para você pensar no problema com outros olhos, com outro foco, com outro prisma, né? Porque aquilo que nos parece muito grande no primeiro momento, quando nós passamos a enfrentar, a gente percebe que são situações que podemos enfrentar e que podemos solucionar. Esses dias eu ouvi de uma amiga que ela queria muito emagrecer, 23 quilos. E ela pensava assim, nossa, 23 quilos é muita coisa. Eu não vou conseguir emagrecer 23 quilos. Mas o meu médico falou o seguinte, não pense nos 23 quilos, pense numa reeducação alimentar que vai fazer com que você emagreça todo dia um pouco. E vai acompanhando essa evolução ao longo dos seus dias. Então, um dia emagrece 300 gramas, outro dia emagrece 100 gramas, outro dia emagrece 500 gramas. E isso vai fazendo, né, um montante, um acúmulo de quilos que você vai perdendo, que quando você percebe, você conseguiu alcançar a sua meta. E assim são os nossos problemas. Às vezes, nós, diante de um problema que parece muito grande, e muitas vezes ele é sério, ele é grave, é um problema que precisa ser enfrentado. Isso a gente também não pode, né, deixar de considerar. Mas se nós dermos o primeiro passo, começar a resolver um pouquinho de cada vez, quando você perceber, você já superou. Então, essa mensagem, ela vem nos trazer não só a reflexão sobre coragem, mas a reflexão sobre a fé e também a reflexão sobre confiança. Mais uma história sobre confiança para fazer com que nós possamos refletir um pouco mais sobre isso. Eduardo tinha ido com seu pai a uma loja. À tarde, eles desceram da montanha, onde moravam na sua casinha, e caminharam na planície até a cidade. Havia muito que ver e muitas compras a fazer na grande loja, onde se encontrava tudo o que queria. Jantaram no restaurante para a alegria de Eduardo e finalmente se puseram a caminho de sua casa. A escuridão cobria a terra. Quando chegaram ao sopé da montanha, Eduardo procurou cuidadosamente no bolso o precioso canivete e a corrente que seu pai lhe havia comprado. Estava em segurança.
Depois, ele começou a difícil tarefa de subir o trilho daquela áspera e escura montanha. E a cada minuto que se passava, escurecia mais. O pai, um pouco adiante, carregava um saco muito pesado nos ombros das compras que eles haviam feito. Eduardo desejava poder andar com os pés tão seguros como o do seu pai. Ele tropeçava porque suas pernas estavam trêmulas. Seus olhos, acostumados a estar fechados a esta hora, doíam e ele tentava enxergar os troncos e pedregulhos antes de cair neles. Mas, quanto mais olhava, menos via. Finalmente, Eduardo, segurando a mão livre do pai, pôs nele a sua confiança para guiá-lo no caminho. Isto melhorou a situação e finalmente virou a luz brilhante da sua própria casa no cimo da montanha. Eduardo não tinha falado muito até agora. Ele tinha que economizar fôlego para andar. Mas, no momento em que eles chegaram em casa, ele disse para o seu pai: Papai, eu desejaria poder andar pelo escuro sem tropeçar e cair. Como é que o senhor consegue? O pai parou imediatamente. Eduardo percebeu que estava olhando para ele com os olhos bondosos e respondeu: É assim, meu filho. Você tropeça porque olha sempre para os seus pés. E pôs o saco no chão, tomou a cabeça de Eduardo em suas mãos, voltando-se para cima. Olha para lá. Você vê onde o céu está mais claro? É porque cortaram as árvores ali para fazer a estrada. Eu olho sempre para cima quando ando. Torna o caminho mais fácil. Sim, torna o caminho mais fácil se olharmos para cima. A estrada está muito escura hoje. Se só olharmos em nosso redor, ficaremos desanimados. O olhar para cima é o olhar da fé com Deus. Olhar para cima é confiar nele e obter a direção quando tudo se acha em trevas e não vemos o caminho e as dúvidas que nos assaltam. Sentimos medo de escuro. Nós nunca olharemos em vão, quando sinceramente olharmos para cima. Olhar para cima é um esplêndido lema. Brado de guerra. Então, olhar para cima, de fato, é confiar em Deus. José Carlos de Lucas vem nos trazer essa reflexão e nos faz uma pergunta. Até quando você terá medo de escuro? Até quando o seu foco será no problema? Porque nós temos uma tendência de ressaltar o ruim, não é mesmo? Nós temos essa tendência de ressaltar o que é o negativo. E não olhar para as possibilidades boas e positivas que nós temos da situação. É fácil? Não, não é fácil. Porque é um exercício diário, é um processo. Uma ilustração bem simples. Você está num lugar muito lotado, muito cheio, disputando um pedacinho de chão com outras pessoas. Pode ser um ônibus, um metrô, um evento social. Alguém pisa no seu pé. Qual a sua primeira reação? Você não consegue se mexer. E a pessoa pisou no seu pé. Normalmente, o nosso primeiro impulso é sentir raiva. Poxa vida, está tão apertado aqui, não consigo me mexer, o indivíduo está pisando no meu pé. Não é assim que a gente pensa? Vamos supor que você está pensando em melhorar um pouquinho a cada dia. Aí você está na mesma situação. Vamos colocar o metrô, que a gente pega, né? Muitas pessoas pegam o metrô todos os dias. Estou eu novamente lá no metrô, apertada, muitas pessoas, vem um indivíduo e pisa no meu pé novamente. Aí você diz a ele: não, tudo bem, não foi nada.
Mas ainda tem uma coisa ali dentro de você. Tudo bem, paciência, não foi nada, mas ele podia ter prestado um pouquinho mais de atenção. Já não está mais com aquela raiva. Mas ainda incomoda, não incomoda? Ainda incomoda. Novamente a mesma situação. Uma situação apertada, muitas pessoas, e você tentando se melhorar um pouquinho a cada dia. O indivíduo vai e pisa no seu pé. Você já nem fala mais nada. Porque aquilo não te incomoda mais. Passou. Assim é o processo que nós vivenciamos. O processo é isso. É um pouquinho de cada vez. É um pouco a cada dia. Não adianta que nós, a partir de hoje, eu serei perfeita. Isso não existe. Até porque a perfeição vai demorar um pouco para nós chegarmos lá, né? E somente Deus, não é? Como diz Jung, o único momento de equilíbrio total e perfeição é a homeostase que nós sentimos quando estamos no ventre da mãe. Quando nós saímos dessa situação, o equilíbrio não existe mais. Só que nós, como nós temos marcado no nosso inconsciente essa sensação de equilíbrio e de prazer total, nós passamos a vida em busca desse equilíbrio. E Jung diz que é a busca desse equilíbrio que nos faz evoluirmos na vida, que nos faz encararmos os problemas, que nos faz olhar para as nossas mazelas e resolvê-las, transcender as nossas dificuldades, sublimar as nossas negatividades. É o que Jung nos diz, um grande psicólogo, um grande teórico, né, da psicologia. Então, José Carlos de Luca, ele finaliza essa lição, vamos dizer assim. Ele não gosta muito de falar em lição, porque ele diz que são reflexões, mas para nós é uma lição, porque vem nos trazer algo de ensinamento, né, algo de aprendizado. Ele finaliza isso dizendo que nós devemos ter ou desenvolver, exercitar sempre a confiança no alto, nos nossos amigos espirituais, nos nossos mentores. E para isso, nós precisamos sempre fazer uma prece. Diante das dificuldades, pensarmos em fazer uma prece. Pensarmos em pedir. Existe um capítulo no Evangelho que ele é profundo e grandioso, um dos mais importantes, que é pedis e obtereis. Mas não é só a prece, não é só o pedir, mas nós devemos fazer a prece, saber pedir, para conseguirmos colocar em ação. Porque basta nós só pedir ajuda? Senhor, me ajuda nessa dificuldade. Mentores amigos, por favor, me ilumine, me dê sustentação. Eles vão fazer isso, com certeza. Mas se nós ficarmos com os braços cruzados, a situação vai mudar? Não vai. Então, nós também precisamos fazer a nossa parte. Para finalizar, hoje eu quis trazer várias ilustrações. Para finalizar, tem uma passagem, uma história que diz assim: uma tremenda tempestade açoitava um transatlântico. A tripulação e os passageiros corriam aflitos de uma parte para outra. Os marinheiros se esforçavam para salvar o navio. A grande maioria dos viajantes estavam desorientada, pois o desespero se apoderara de quase todos.
Alguém, entretanto, encontrou em um dos salões uma menina que brincava despreocupada, alheia à aflição de todos. Ao perguntar-lhe se não temia morrer no naufrágio, sem largar o brinquedo que tinha na mão, levantou a cabeça, olhou para o seu interlocutor por acima dos ombros e, apontando com o polegar para trás, respondeu: Papai é o piloto do navio. Confiança. Quem é o piloto do nosso navio? Nós precisamos sempre pensar nele, não é mesmo? Confiar nele, ter fé. E uma fé raciocinada, como nos coloca Kardec, uma fé que passe pelo crivo da razão, todas as análises que nós podemos fazer diante das nossas dificuldades. Então, vamos confiar, não é mesmo? Em todas as tempestades de nossas vidas. Muita paz a todos. Não dá para esquecer essa historinha, essa última marcou. Alguém gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta? Fabiana, eu achei muito interessante, no decorrer da sua explanação, a questão o medo e o problema, ele está fora de nós. A solução é que faz parte, é que somos nós. Temos a solução, não é? E nós enxergamos de forma contrária. Nós invertemos esse valor. Que não chega a ser nenhum valor. É uma essência, né? Isso mesmo. Nossa, eu achei essa parte muito interessante, não é? Porque nós não paramos para pensar nisso. Nós nos revertemos a sermos o problema. Nós temos o problema. Não. Nós estamos com o problema momentaneamente. É uma coisa externa. O fator... não é nem resultado, o fator resposta, resolução. O fator resolução somos nós. Isso mesmo. Interessante. Porque o potencial está dentro de nós. É isso que nós precisamos compreender. É verdade, é verdade. Existe até um livro, eu não me recordo o nome, nem o autor, mas foi um livro que me marcou muito, que a personagem ela buscava Deus incessantemente. E ela buscou Deus por um bom período de sua vida, em tudo que era externo, o que é natural, né? Uma imagem, algo que respondesse para ela o que era Deus. Porque até então ela continuava no ateísmo, até o dia que ela desencarna. Aí a situação só piorou. Só piorou, porque aí é que ela desacreditou totalmente, né, de Deus. Mas de evolução em evolução, de vidas após vidas, ela foi encontrando. Mas você percebe nessa leitura e nesse conflito do espírito, como isso abala todas as estruturas. Como essa fé, essa confiança em Deus, realmente ela é básica para nós. Sem dúvida. Sem dúvida, porque a quantidade de transtornos psicológicos, como diz Joana de Ângeles, é tão grande e todas, sem exceção, a base delas é o medo. É o medo de alguma coisa. Todas. Que apesar de ter o fator positivo, que nos remete à lei da conservação, nós usamos de forma negativa. Nós exaltamos. O negativo. Nós exaltamos. Gente, ainda temos um tempinho. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Sem medo. Sem medo. Isso mesmo, sem medo. Acho que não tem nada da internet. Acho que não. Não. Hoje o Lourenço está no outro centro hoje. Fabiana, falando sobre o medo. Recentemente eu estava num treinamento da área da saúde e chegou um determinado procedimento, eu não sendo da área de saúde, mas tinha que fazer o treinamento. E o médico que estava lá aplicando o treinamento falou: faça isso. Eu não vou fazer.
faça. Eu falei, não vou, porque eu tenho medo de errar. Ele falou uma coisa interessante, falou, o seu medo é interessante, o erro que não é permitido. Você ter medo, quer dizer, você está se assegurando, e assegurando a vida de quem você está na mão. O erro, você está pondo a vida no final. Então, você ter medo é muito importante, porque você ter medo, você não vai andar a 140 km por hora no lugar de uma via de 60. Você não vai andar de moto sem capacete. Você não vai pegar o ônibus e ficar de pendurado pelo lado de fora, porque você tem medo. E o medo, como a Raquel acabou de dizer, preserva a vida. O receio, a insegurança é que acaba fazendo. Você ter medo é para você se preservar. Você ser inseguro, você ter medo do erro, você errar, é que faz trazer o final da sua vida. Eu achei interessante, você estava falando sobre o medo, eu estava aqui longe, pensando exatamente nisso. É como o macaco não tem medo, ele acabava indo parar na panela. Porque ele punha a mão na cumbuca, ficava preso, porque não queria largar comida. E acabava caindo ele na panela. E se você vai pegar e falar, poxa, então, quer dizer, o medo vos preserva. O medo de entrar num relacionamento, porque tem algo errado. Se não tivesse, você caía de paraquedas. Então, essa questão do medo, acho que daria um seminário de uns 3 ou 4 dias, né? Sem dúvida. Com certeza. É um assunto complexo mesmo, para nós explanarmos assim, né, em tão pouco tempo. É que tem muitas questões nesse teu relato. A questão do medo como preservação da vida, que é muito importante. Tem a questão da concepção de erro, que eu já falei aqui algumas vezes, que é que na área da saúde, quando nós estamos lidando com vidas, é óbvio que o erro ele tem que ser o mínimo possível, 0 praticamente, mas nós somos humanos, 0 não existe, não é? Mas o medo de errar também faz com que nós nos paralisemos diante de algumas situações. Porque nós somos seres humanos e falhos. Então, o erro vem como uma oportunidade de aprendizado e não como uma punição. Mas nós, ao longo da nossa história, e ao longo da história mesmo da humanidade, o erro foi visto de uma forma muito negativa e até hoje ele é visto assim, que nós não podemos errar. E quando nós temos essa concepção muito forte, é que vem a insegurança e o receio que Paulo colocou. Porque até no início dessa reflexão, José Carlos de Luca traz que Jesus sabia que seus discípulos eram medrosos e inseguros. Por isso que ele os colocou numa situação de perigo para que eles pudessem se tornarem mais confiantes, mais seguros, que eles pudessem desenvolver a coragem dentro deles. Então, e isso acontece com a vida. Errar, nós vamos errar, sempre. Isso é fato. Hã? Não pode ter medo. Isso, não pode ter medo. Não pode ter medo, senão... E, às vezes, é tão irrisório. Quantas situações, vocês devem ter passado por isso. Aí eu não vou fazer porque eu tenho medo, eu não vou fazer porque eu tenho medo, eu não vou fazer porque eu tenho medo. E vai morrendo de medo, chega lá, consegue fazer e fala, nossa, não era tudo isso. É porque a nossa tendência é exaltar mesmo o negativo, é exaltar o medo. Então, aquilo que é pequeno se torna muito grande. E quando você se depara com a situação, você vai ver que é uma situação pequena, que dava, que você conseguiria enfrentar normalmente. É a mesma situação quando 2 pessoas tiveram uma situação de conflito, porque uma fez uma leitura equivocada da fala ou da postura do outro. E fica guardando mágoa e ressentimentos por anos a fio. E quando você resolve conversar com essa pessoa, ela vai falar, não foi nada disso que eu quis dizer. Não. E você ficou sofrendo tanto tempo, quando você poderia ter resolvido a situação logo no início. Então, você poderia me falar novamente sobre isso, porque eu não entendi muito?
a pessoa vai se explicar. Então, é isso a gente faz com a nossa vida mesmo. O medo, ele vai deixando com que coisas vão ficando. Nós fazemos o julgamento, né, Fabiana? Exatamente, fazendo julgamento. Fabiana, em primeiro lugar, muito obrigado pela palestra que você fez para mim. Eu agradeço a oportunidade. Mas quando nós falamos, quem mais ouve é quem está falando, viu? Pelo egoísmo que eu estou falando. Mas eu estava pensando aqui comigo, no caso de você não assumir muitas vezes, né, uma mágoa, alguma coisa, ou mesmo um desafio, onde eu poderia acrescentar o orgulho dentro desse medo? Muito interessante essa pergunta. Obrigada. Orgulho. O que é o orgulho? Bem lembrado, hein? Quem arrisca? O que é o orgulho? Um sentimento que faz a gente se sentir como se fosse superior aos outros. Também. 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 Mas tem uma palavra que traduz muito bem o orgulho, que é o egoísmo. E é o egoísmo no sentido de olhar para si somente. Então, se nós dividimos a palavra ego, nós retiramos ali esse sufixo ego e nós só olhamos para nós. Não olha para o outro. E quando, aí fazendo uma relação com a coragem, com a confiança, quando eu olho para o outro, eu confio nas possibilidades que eu tenho de resolver determinada situação, eu saio do meu ego. Porque o orgulho ele nos impede, muitas vezes, de agirmos. Porque nós ficamos centrados em nós mesmos. Então, quando a gente sai do nosso ego, porque ele vem mesmo, ele está ali, é uma instância psíquica, não dá para nós entrarmos aqui nesse mérito, porque seria mais uma palestra, diz o Paulo. Ela é um seminário, sem dúvida. É uma instância psíquica que nós temos e que ela é responsável para olharmos para nós mesmos. Tudo bem, isso é importante também, não é? Porque a gente precisa se olhar, precisa nos conhecer, mas um orgulho muito exacerbado, ele acaba nos colocando num mundo que é só nosso, ou nas crenças que são só nossas, a minha verdade é somente a minha verdade, eu não considero a verdade do outro, e as coisas têm que acontecer do jeito que eu acho que deve acontecer. Então, é interessante eu ouvir um exemplo de uma amiga espírita, e eu acho ótimos exemplos de espíritas, porque o espírita é o que mais entra em conflito diante dessas situações. Ela é uma pessoa extremamente metódica e sistemática, assim como o marido. Os dois são. Então, imagine duas pessoas metódicas e sistemáticas dentro de casa. Para ela, algumas coisas é isso e é isso. Não existe. Então, pense nas colheres que nós temos na nossa casa. Nós temos a colher de mesa, colher de cozinha. Colher de mesa, colher de mesa. Colher de cozinha, colher de cozinha. Então, em um determinado dia da semana, o marido dela fica em casa e é ele que esquenta a comida, porque ela não está. Ela não está ali para preparar a mesa. Então, ele vai lá, pega a comida, esquenta no micro-ondas. E quando ele faz isso, você sabe o que é a colher de cozinha para os homens aí? As mulheres sabem, né? Colher de cozinha é aquela que eu cozinho, mexo a comida, faço a comida, né? Refogo o arroz, né? Tempero o feijão, aquela é a colher de cozinha. Colher de mesa é aquela que fica à mesa para me servir. E quando ele está em casa sozinho, adivinha qual é a colher que ele pega? A colher de cozinha. Claro, para ele colher é colher.
né? A finalidade é a mesma. Aí, quando ela chega, que ela vai lavar a louça, ela vê aquela colher de cozinha ali na pia. Mas o que essa colher de cozinha está fazendo aqui? No início, ela conta que ela tinha muita raiva, a ponto de brigar com ele. Mas não dá para entender que colher de cozinha, colher de cozinha, colher de mesa, colher de mesa. Por que você não usa colher de mesa? Não, para mim, colher é colher. Responde. E ela, poxa vida, né? Sou espírita, o evangelho diz, né? Devemos ser indulgentes para com o próximo e, mais importante, para com o próximo mais próximo, que normalmente é a nossa família, os nossos amigos, não é? E ela começou a pensar sobre isso. E ela fez uma promessa para ela, não vou brigar mais por conta da tal das colheres, porque era toda semana a mesma situação. Então, quando ela... E ele não também continuou usando a colher de cozinha todas as vezes. Quando ela vai lavar a louça, ela olha para aquela colher de cozinha ali. Ela já lava, já, né? Já não sente mais a raiva. Incomoda, porque se não incomodasse, ela não estaria trazendo a situação. Incomoda. Mas já não tem mais aquela raiva. Ela já está descentralizando dela mesma. Qual é o problema de uma vez na semana ele usar a colher de cozinha? Vai me dar mais trabalho lavar a colher de cozinha? Eu vou usar mais água? Eu vou usar mais sabão? Não. Por que eu tenho que implicar com o indivíduo por causa disso? Então, veja, é sair de si. É sair da sua centralização para viver aquela velha história. Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Porque se a gente quiser ter razão, a gente vai continuar brigando. Agora, se você quiser ser feliz, eu vou... Vocês conhecem a história? Então, se eu quero ser feliz, eu vou considerar também o ponto de vista do outro. Não sei se eu respondi para o senhor, né? Falei. Não sei se eu respondi. Fabi. É. Você fica como se fosse uma cápsula protetora, né, ajudado pelo egoísmo, tudo. Não, eu sou melhor do que isso. E aí eu me isento, eu racionalizo o meu medo de não resolver. Isso mesmo. Eu crio uma falsa crença de que, né, eu estou acima de tudo isso e não resolvo. É. E o homem, ele é racional. Ele racionaliza o tempo todo. Mas você deu um belo exemplo de egoísmo aí, né? Das colheres. E sem contar que hoje em dia o egoísmo também é conhecido como zona de conforto. Sim, sem dúvida. Sem você sair da sua zona de conforto, foi um belo egoísmo. O que tem usar a colher errada? Para nós mulheres é um... É outra visão, é outra visão. É outra visão. Ai, Fabiana, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós agradecemos pela oportunidade. Vamos, então, levando o nosso pensamento novamente à imagem de Jesus, o nosso Mestre, e procurando unir nossos pensamentos e sentimentos em favor daqueles que tanto necessitam neste momento da saúde, da tranquilidade, da harmonia, da paz, enfim, tudo aquilo que há de melhor. Vamos levando o nosso pensamento a todos os hospitais, onde em leitos de dor neste momento estão irmãozinhos nossos, carentes, necessitados da esperança e do reconforto físico. Vamos pedindo que médicos e enfermeiros possam, através da inspiração divina, captar e levar o medicamento que irá trazer o alívio e o reconforto a cada coração. Vamos envolvendo carinhosamente os nossos lares,
pedindo por todos os nossos familiares, por cada aposento de nossa casa, que a luz intensa do Pai Maior, em forma de bênçãos, possa assim envolver cada um de nossos lares. E assim nós agradecemos esta oportunidade bendita. Vamos pedindo para que possamos ter uma semana repleta de muita harmonia, de muito aprendizado, que possamos colocar em prática tudo aquilo que viemos em busca. Vamos levando esta mesma paz para todos aqueles que convivem conosco no decorrer de todos esses dias. E agradecidos estamos por esta primeira parte de nossa reunião ter transcorrido desta forma. Agradecidos aos amigos da espiritualidade, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai. Que assim seja.